Eu estou no capítulo 5, versículo 13. Aqui nessa exposição singela, que não quer ser acadêmica, nem intelectualizada, nem exegética, nem homilética e nem de nenhum tipo de estruturação de arquitetura expositiva, não. Eu estou tentando conversar com você como Jesus conversava com as pessoas, sem todos os vícios da religião, do cristianismo, da filosofia aristotélica, das formas de arrumação de arte da pregação. A arte da pregação de Jesus era a espontaneidade e a comunicação arrancada dos elementos mais simples da realidade, como o significado da semente, o significado da terra, o significado do semeador, da semeadura, o significado da natureza das plantas, do joio, do trigo, o significado da árvore que começa pequena, e isso é uma ilustração para o reino de Deus, e depois cresce e se torna frondosa e cheia de sombra, com capacidade de acolher pessoas, todas as aves dos céus, sem distinção, sem acepção, que queiram e que precisem encontrar abrigo na sombra dessa árvore. Era assim que Jesus falava. Ou quando tinha gente odiando outras pessoas, ou religiosos zangados com Jesus, porque ele dava prioridade à gente comum. Ele vivia no meio de pecadores, assim chamados pelos religiosos. Ele dava extrema atenção às pessoas marginalizadas, aos doentes, aos perturbados mentais, aos lunáticos, aos oprimidos espirituais, aos que carregavam moléstias diversas e variadas. Dava uma atenção extrema às pessoas discriminadas, objeto de preconceito, como, por exemplo, era o caso das meretrizes, ou como era o caso dos leprosos, ou como era o caso dos romanos, ou como era o caso de todo e qualquer indivíduo que vivesse em extrema pobreza e que era interpretado pela religião como sendo um ente amaldiçoado, porque supostamente gente pobre era gente amaldiçoada, Deus tinha virado o rosto para eles. Gente abastada carregava o sinal da prosperidade, da bênção de Deus. Era assim que a religião interpretava. Praticamente foi sempre assim que a religião interpretou. E quando depois disso o evangelho de Jesus foi transformado em cristianismo, já no quarto século, e virou essa coisa que a gente tem nos últimos 1.700 anos, aí o estado de pobreza tinha que ser voluntário. Quando o cara era pobre sem voluntariedade, quando ele era pobre só porque ele era pobre, porque ele não tinha estudado, não tinha tido uma família com capacidades, não tinha berço, não tinha ganho a possibilidade da educação acadêmica, de aprender uma língua, duas línguas, três línguas. Naquele tempo, um dos maiores recursos que uma pessoa poderia ter era o das línguas, da capacidade de escrever e de ouvir e entender ou ler em variadas línguas. Isso era tecnologia de ponta naqueles dias. E quem não tivesse esse recurso estava fadado a viver como entre nós também, no subemprego, ou no não emprego, ou na esmola. Jesus, no entanto, dava uma prioridade enorme a esses aos quais ninguém priorizava para coisa alguma, como também às mulheres divorciadas, às mulheres abandonadas, repudiadas, ou às mulheres que já tinham trocado de marido muitas vezes, como acontece lá no caso de João, no capítulo 4, e em outras ocorrências também, onde mulheres são julgadas, ou porque sejam bonitas demais, e na sua beleza tenham um ato ou um gesto de genuflexão quebrantada, como aquela que chega no capítulo 8 de Lucas, chorando, capítulo 7, chorando aos pés de Jesus, enxugando os pés de Jesus, com os seus cabelos soltos, e os religiosos em volta, na casa de um fariseu que dera um banquete para Jesus, enchendo-se de juízo,
Se esse cara fosse um profeta, ele saberia que essa mulher é pecadora. Tem um monte de homem aqui que já ficou com ela, que já pegou, que ela é bonita e gostosa assim, mas ela não vale nada. E está aí agora aos pés dele chorando. E ele está todo deleitado, recebendo o carinho, a adoração. Se ele fosse realmente um profeta de verdade, ele expulsaria, diria: sai daqui, mulher pecadora. E ele não age assim, então ele não deve ser quem a gente enganadamente às vezes pensa que ele seja, um santo de Deus, mas não é nada. Olha com quem ele anda, olhem para quem ele se abre. Jesus tira todas as suas histórias, as suas mensagens, a maioria delas desses conflitos. Aí ele conta a história do rico e do Lázaro, quando se trata de gente glorificando a sua própria riqueza contra a pobreza dos indigentes, ou ele conta a história do filho pródigo, do irmão mais velho e do pai misericordioso, quando os fariseus e os religiosos falavam mal dele porque ele convivia com os pecadores, as prostitutas, os seres que eram abandonados, marginalizados e segregados da sociedade que se julgava superior e que habitava o nível da média moral ponderada da religião dos fariseus ou das seitas mais fanáticas do comportamento e de costumes mais extremados. Ele usa elementos do cotidiano para falar de perdão, de reconciliação, de reaproximação, de graça e de sabedoria. Ele fala usando os elementos do cotidiano econômico. Ele usa as categorias relacionadas ao endividamento, alguém que devia muito em relação a alguém que devia pouco, e ambos deviam para a mesma pessoa, e só que o que devia muito foi perdoado de tudo quando pediu ajuda. Ao invés de ser ajudado, o credor disse: não, eu te perdoo de tudo. Aí ele sai e encontra alguém que devia uma coisa mínima a ele. E ele esgana o cara. E ele o esgravateia, dá-lhe um mata-leão, o sufoca, na presença de todos que tinham visto que ele tinha acabado de receber um perdão inconcebível. Mas ele não consegue transferir graça nem perdão para o próximo. E aí o pessoal que assiste aquilo fica revoltado, vai lá dentro e diz ao credor perdoador: olha, tu perdoaste aquela fábula, aquele cara. E ele saiu daqui e está esganando um pobrezinho ali fora que deve uma merreca a ele. Aí Jesus conta essa história para falar de que perdão a gente tem que aprender a perdoar sempre. Não é uma vez por dia, é perdoar tantas vezes quantas sejam necessárias, porque o perdão, não, a nossa ausência de perdão, provoca mal é aquele que não perdoa, infarta o nosso coração, amargura a nossa alma, empobrece o nosso espírito, seca o nosso ser, empedra a nossa mente, envidraça o nosso olhar, tira da gente a capacidade de continuarmos sendo humanizados pela compaixão, pela misericórdia, por todos esses subprodutos, por todos esses frutos do amor, do perdão e da graça, que são as únicas realidades que fazem o Evangelho se transformar em algo concreto da vida da gente, verdadeiro na nossa existência e observável nas nossas práticas, como sim o verdadeiro testemunho não de palavras, mas de atos, de gestos, de modos, de formas, de tratos, de acolhimentos, como ele ensinou. É nesse espírito, é com esse despojamento, é com essa simplificação que eu chego aqui com você todos os dias, deixando de lado tudo quanto eu sei que os meus amigos teólogos, ou acadêmicos, ou professores de teologia, ou os doutrinadores colocam acima de tudo, e eu não. Eu quero, dia a dia, não fazer nada que não seja parecido com o modo de Jesus comunicar. E ele comunicava através de ações, de gestos, de modo de tratar, comunicava através dos ensinos, sobretudo ele comunicava através das ilustrações que traziam do cotidiano de todos uma lição
de valor espiritual, ético, de compreensão simples, para que o culto, o inculto, o letrado, o iletrado, qualquer pessoa de qualquer dimensão, de qualquer extrato social, cultural, acadêmico ou de qualquer que fosse a opção religiosa, pudesse entender. E é isso que eu estou aqui para fazer. Então, não cobrem de mim nada que não seja o que Jesus ensinou e como ele ensinou. É para isso que eu estou aqui, é assim que eu vou viver até o último dia da minha vida. Eu não tenho tempo a perder com as vaidades demonstrativas de nenhuma natureza. A simplicidade dessa fluidez é o que eu quero que alcance o seu coração, não só agora, mas de vez. Então, continuando, em Mateus 5, quando eu falei que Jesus começa a fala dele aos discípulos e às multidões na Galiléia, a primeira pedagogia escorreita dele, conforme a narrativa em Mateus, tem a ver com o ensino sobre o significado de felicidade. E para ele, felicidade era aprender a elevação espiritual, era se desenvolver espiritualmente. Sem desenvolvimento espiritual, mental, psíquico, afetivo, emocional, sentimental e, sobretudo, de atitude, caráter e comportamento, ninguém é feliz nessa vida, segundo Jesus. Pode ter o que tenha, conseguir o que consiga, amealhar o que amealhe, do ponto de vista de Deus, você pode ser o rei da risada, da gargalhada, da brincadeira, da diversão, do entretenimento, mas do ponto de vista de Deus, do ponto de vista de Jesus, do ponto de vista do Pai de Jesus, do Pai de Cristo em Jesus, você é um infeliz, pobre, cego, miserável e nu. Como Jesus disse à igreja riquíssima de Laodiceia, mas que era espiritualmente totalmente despojada da verdadeira felicidade espiritual. Portanto, quando Jesus diz bem-aventurados, eu vou repetir pela milésima vez, ele está falando de felicidade espiritual. Macários, sejam os ensináveis, esses são felizes, os humildes. Felizes são aqueles que se condoem, que não retêm o sentimento em relação ao próximo. Felizes são os que exercem autocontrole, que se dominam, que não se entregam à loucura, à paixão, à raiva ou à ira. Felizes são aqueles que desejam para os outros o que querem para si mesmos e advogam em favor dos outros aquilo que frequentemente nem têm coragem de advogar para eles próprios, mas para o próximo eles querem que eles sejam saciados com justiça, com verdade, com dignidade. Por isso, felizes são os que têm fome e sede de justiça para o próximo. Não os reivindicadores de justiça própria, mas os defensores da justiça compartilhada indiscriminadamente, sem acepção de pessoas, para com todos. Esse é o Evangelho, isso faz alguém feliz, isso me faz riquíssimo diante de Deus. Os macários, os bem-aventurados, são aqueles que têm coração para a miséria humana. Quanto mais coração para miséria humana, mais o meu coração se dilata, mas eu sou filho da misericórdia, mas eu tenho o galardão da misericórdia divina me coroando de dia e de noite, mas a minha vida se torna limpa, a minha mente se purifica, a minha interpretação da existência melhora e eu me torno um ente que olha para a vida desejando pacificar, diminuir conflitos, trazer pessoas ao espírito da reconciliação, do acolhimento, da tolerância, da inclusão. Esses são os bem-aventurados, os macários. E são também esses que desenvolvem um caráter tão firme nessas convicções, isso faz parte da natureza deles, que eles se tornam resistentes, perseverantes, resilientes, eles aguentam, eles podem tudo naquele que os fortalece, eles aprendem, como Paulo, o apóstolo, diz, a viverem contentes em toda e qualquer situação. E esses são aqueles que, apesar de todas as circunstâncias ou contra todas elas, mantêm o coração em estado de felicitação espiritual, porque sabe que grande é o galardão da vida deles e que eles já estão coroados com a coroa com a qual foram coroados todos os verdadeiros profetas que viveram antes de nós, ou que vivam como macários de Cristo Jesus, prósperos de Cristo Jesus no mundo. E que, portanto,
Não são pessoas que precisem fazer qualquer esforço para serem assim, porque elas se tornaram assim porque se renderam ao Evangelho pela prática. É a prática cotidiana do Evangelho que vai macarizando, bem-aventurando, prosperizando espiritualmente a minha existência, a sua existência, a de todos nós, e o resto é mentira. O resto é engano. O resto é doutrinação para te arrancar dinheiro, para gerar dependência sua, para colocar você dentro dos confinamentos, dos engradamentos, dos aprisionamentos, das dependências e das deficiências que caracterizam a existência da grande maioria das pessoas que não sabem viver por conta própria, não sabem andar com as próprias pernas, não sabem fazer uma escolha segundo o Evangelho, porque não têm a mente de Cristo, porque não aprenderam a pensar os pensamentos de Jesus, não fundamentam seus pensamentos nos princípios do Evangelho, não têm o único dogma de Cristo plantado no cerne da alma, que é amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Não sabem nem o que amor significa, pensam que amor é tesão, pensam que amor é só afinidade fraterna. Quando Jesus disse, ó, tesão qualquer um pode sentir por qualquer outro. E a afinidade fraterna, até os pagãos, os alienados de tudo e de todas as coisas, sentem uns pelos outros. Mas o amor que eu estou falando é de outro nível, é de outra dimensão. É do tipo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. O amor que eu ensino é outro, é perdoem tantas vezes quantas sejam necessárias. Andem sem ira no coração, não se põe o sol sobre a vossa ira. Isso é o amor que eu vivo, ensino, compartilho, pratico, e aqueles que queiram ser meus discípulos têm que aprender o significado disso e dessa prática, que tem que se transformar em vivência encarnada por cada um de vocês. Do contrário, tudo não passa de conversa fiada, de mentira, de desperdício, de dessignificação travestida de piedade religiosa, só bobagem e nada além disso. Aí ele diz que quando a gente aprende isso, e essa coisa vai crescendo em nós, como eu falei esses últimos dias, a gente vai se tornando um ente saboroso na vida. Nós vamos virando sal, nós vamos sendo aqueles que dão gosto, gosto à terra, gosto ao mundo, gosto à sociedade, gosto a todo e qualquer que seja o bioma social no qual nós sejamos postos ou colocados, ou para eles levados à nossa vida, não tem como se separar desse significado entranhado, intrínseco, que se torna virtude imanente, vazando de nós como fruto do Espírito Santo, que é amor, que é alegria, que é paz, que é bondade, que é fidelidade, que é longanimidade, que é mansidão, que é domínio próprio, coisas que nos colocam acima da preocupação com a lei, porque todo aquele que ama não transgride lei nenhuma em lugar nenhum e anda na presença de Deus, ensinando, como diz Paulo, sabedoria a anjos, a arcanjos, a principados, a potestades, chocando demônios e satanases, ou qualquer civilização, ou como Paulo diz em Romanos 8, ou qualquer outra criatura em qualquer dimensão. São esses seres que são nervos de convergência de observação universal do mundo visível e invisível. São esses que às vezes não são conhecidos na sociedade, mas são muito bem conhecidos por principados e potestades nas regiões celestes. São esses cujas orações são completamente subversivas. São esses cujos joelhos dobrados diante de Deus derrubam reis. São esses que no silêncio das madrugadas perturbam juízes enquanto intercedem com amor, com graça, por causas justas, segundo as pautas de Jesus. Esses são aqueles que podem ser anônimos de todos os homens, mas todavia são bem conhecidos nas dimensões celestiais. São esses que se tornam sal. São esses que dão gosto à vida. São esses que melhoram a tudo. São esses que dão tempo à sociedade, porque, como bom sal, eles não só dão gosto, dão prazer, dão vontade de viver, trazem significado prazeroso à existência, a começar da deles. E a partir deles vão dando prazer de prova, de experiência a todos os demais que deles se aproximem. Tanto quanto a própria vida deles também dá mais tempo ao mundo, preserva
assim como o sal. A vida desses que assim sejam, que assim existam, que assim creiam, que assim pratiquem, são os maiores responsáveis pelo alargamento do tempo, pelos prazos de misericórdia para a sociedade humana, para a civilização humana, para a terra. Como Deus disse a Abraão. E olha, nem precisa de tanta gente. Abraão disse: se houver 50, tu preservas Sodoma e Gomorra? Ele disse: se houver 50, eu preservo Sodoma e Gomorra, que era uma cidade. Naqueles dias, hoje a arqueologia nos mostra, lá em Tel al-Haman, que é a antiga Sodoma descoberta não há tanto tempo atrás, mas cada vez mais escavada na Jordânia, e só foi escavado 10% do que pode ser escavado, mas os satélites e as averiguações via satélite que penetram até o subsolo já desenharam a estrutura amuralhada da cidade inteira e, pasmem, ela era, nos dias de Abraão, 6 vezes maior como cidade amuralhada do que a Jerusalém amuralhada dos dias de hoje lá em Israel. Nos dias de Abraão, Sodoma e Gomorra era 6 vezes maior do que a Jerusalém de hoje, para você ver o tamanho. E aí a proporção. Se houver 50, tu preservas bilhares? E o Senhor disse sim. Aí Abraão disse: não tem 50 lá assim. Um pessoal que foi ficando cada vez pior. Aí ele vai baixando o critério, se tiver 40, se tiver 30, se houver 20, e vai baixando. Aí ele baixa tanto, chega a um ponto em que Deus diz: olha, se tiver lá um ser humano que de fato guarde o amor e a verdade de Deus no coração, os meus anjos têm ordens minhas para preservarem essa cidade, para não levarem junto esse ser humano que anda no amor, na verdade, no temor de Deus, no meio dessa geração adúltera, perversa, maligna, sem solidariedade, sem hospitalidade, sem acolhimento, como Sodoma e Gomorra se tornaram cidades arquetípicas da dessensibilização humana, civilizatória total. Mas se tiver alguém ou alguns poucos. E o que Jesus está dizendo quando ele ensina o Evangelho é que a porta é estreita, o caminho é estreito, são poucos os que acertam, poucos os que entram. O Evangelho nunca foi maioria, nunca será maioria, nunca será um grande poder, nunca será uma grande força humana, nunca será uma potestade. Quando o que vocês chamam de Evangelho vira um grande poder, grande riqueza, grande potestade, grandes capacitações de dominação, de determinação, de legislação, de definição de quem é quem na sociedade, já não é mais evangelho, já virou outra coisa, já perdeu o seu próprio significado, segundo Jesus, segundo o evangelho. Já virou cristianismo, não mais evangelho. Já virou religião, não mais caminho, verdade e vida. Já virou doutrinação, não mais conhecimento experiencial de Deus, para vivência em amor na relação variada com todos os seres humanos da nossa civilização humana e de qualquer etnia. Mas quando, no entanto, alguém ou alguns a vivem assim, se ouve aquilo que os demônios tiveram que dizer de Paulo, lá em Éfeso, quando os exorcistas ambulantes, filhos de um sumo-sacerdote chamado Seva, foram expulsar um demônio lá na cidade de Éfeso, na Ásia Menor, e Paulo estava presente pregando a palavra e muita gente se convertendo para todo lado, uma coisa linda se manifestando, e eles viram Paulo meramente com a palavra, sem nenhum tipo de manifestação histriônica, histérica, grotesca, assim parecido com Jesus, cuja voz não se ouvia na praça gritando, batendo lata, ao contrário, com as mesmas características de Cristo Jesus, viram os demônios fugindo, e eles eram exorcistas, que estavam acostumados, tinham aprendido, lá no exílio persa, o exílio babilônio, onde eles começaram a aprender exorcismos, mandingas de exorcismos. Depois desenvolveram isso no convívio variado com outros povos. Em todos os povos sempre houve exorcistas locais, com as suas práticas cheias de elementos sagrados, ou qualquer que seja o caso, no catolicismo, por exemplo, é cruz ou água benta,
ou no meio cristão, evangélico, pentecostal, é a Bíblia, na cabeça do cara, é o Salmo 91 aberto, é qualquer uma dessas superstições. Mas Paulo não. Ele não tinha Bíblia, ele não tinha nada, a Bíblia era ele era a carta viva, ele era o evangelho vivo, ele era a palavra viva. Só se sabia de Jesus porque Jesus vivia nele. Ele disse: já não sou eu que Cristo vive, mas Cristo vive em mim. Eu sou o evangelho, por isso ele diz: segundo o meu evangelho, porque ele não estava se comparando com um terceiro, um quarto, um quinto ou um sexto livro. O meu evangelho era a vida dele. E a vida dele era um evangelho maior do que o de Pedro, maior do que o de Tiago, maior do que o de João naquele tempo. Era um evangelho mais dilatado do que o de todo mundo. Era um evangelho com mais Jesus, com mais Cristo, do que se encontrava praticamente na vida de qualquer outro. E quando aqueles exorcistas viram como a palavra simples de Paulo expulsava demônios para todos os lados, e que era no nome de Jesus que ele dizia: sai dele, e os espíritos malignos saíam fugindo e correndo, foram tentar expulsar demônios em nome de Jesus também, na superstição sacralizada. E chegaram na casa de um possesso lá em Éfeso e disseram: sai dele em nome de Jesus, a quem Paulo prega. E os espíritos que estavam dominando aquela pessoa humana oprimida disseram: nós conhecemos a Jesus e sabemos quem é Paulo. Nós conhecemos a Jesus e sabemos quem é Paulo. Mas vós quem sois? Mas vós quem sois? Quando a coisa é séria, ou você conhece a Jesus de verdade, quando são esses espíritos contratados de possessos dos cultos neopentecostais, aquilo ali sai você batendo palma. Não, acabou a brincadeira, acabou o culto, acabou a palhaçada, como eu já fiz tantas vezes, olhando e o discernimento de Deus em mim me mostrando que aquilo era só fanfarrice. Eu já tive a ocasião de dizer: minha filha, você está com a calcinha toda de fora, levando na mesma hora, endemoniada. Vamos levantar e acabar com a palhaçada, com o teatro aqui. Em nome de Jesus, a quem Paulo prega, sai dele. Eu conheço a Jesus, ou conhecemos a Jesus, disseram os demônios, e sabemos muito bem quem é Paulo. Aliás, os principados e potestades sabem quem é essa pessoinha. Sabem que é o ser mais revolucionário andando aqui entre vocês. E sabem que ele vive o verbo de Deus, a palavra de Deus, que na medida da sua relatividade, ele faz todo o possível para ser uma demonstração viva da mente de Cristo, da encarnação de Cristo, da prática de Jesus, dos modos de Jesus, dos jeitos de Jesus, dos acolhimentos de Jesus. Isso é evangelho e só isso é evangelho, e é por isso que Paulo diz que eu e você precisamos aprender a nos tornar cartas vivas de Cristo Jesus. Virar os macários, quando a gente se torna isso, então a gente se saliniza em gosto, em sabor, e a gente dá tempo ao mundo. A gente preserva o mundo de putrefação, alguns poucos, vivendo o evangelho. O eco disso aqui vai longe, alcança pessoas, traz reflexão, muda pensamentos, faz com que novas decisões se estabeleçam. E às vezes uma decisão de uma pessoa muda contextos inteiros, atrasa juízos, posterga muitas vezes para sempre o que viria de malignidade contra uma pessoa, mas essa palavra impede, detém, segura, como o sal faz quando preserva. Embora produza as suas próprias ardências, embora, em havendo ferida aberta, arda, mas arde terapeuticamente. E aquele que é objeto desse toque sabe que está sendo tratado, curado, terapeutizado, e fica com sede, com sede, com sede. Fica com sede. Não sabe nem por que está com tanta sede espiritual, sede de Deus, sede de verdade. De onde é que está vindo isso? Por que eu estou sonhando com essas coisas? Por que eu estou fibrilando com o meu coração desejoso do que eu não sei nem o que é? Mas vai acontecendo quando as pessoas vão tendo contato com a salinidade verdadeira do gosto do Evangelho na vida de um, de dois, de três, de quatro, onde Jesus disse: eu ali estou no meio deles. Ou como Paulo disse: seja sempre a vossa palavra temperada com sal, para que as pessoas provem o gosto
da existência de vocês, da fala de vocês, dos pensamentos de vocês, dos comportamentos de vocês.